O Instituto Assistencial Espírita André Luiz, o EAL, por meio de suas filiais, o Hospital Espírita André Luiz, Casa do Caminho André Luiz, Centro de Terapias e Assistência Social André Luiz, juntos com o DAE, Departamento de Assistência Espiritual, vem prestando um serviço à sociedade, aos pacientes e todos aqueles que abraçam a sua causa e nela perseveram com dedicação e espírito de doação. É esse grupo que, carinhosamente, chamamos de Amigos do EAL. Você também pode fazer parte. Conheça as nossas formas de doação. Transferência bancária, Caixa Econômica Federal, agência 1422, conta corrente 500 211, dígito 9, operação 003, Pix, CNPJ 17 308 883 000102. Você também pode doar suas roupas, acessórios, móveis e eletrodomésticos para o nosso bazar solidário. Todo o dinheiro arrecadado é revestido para o tratamento de pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Você também pode contribuir com as suas moedas. Receba o nosso cofrinho personalizado. Para emissão e envio de carnês e boletos bancários, entre em contato com o nosso setor de promoção social. Para agendar a coleta de doações em gênero alimentício, entre em contato com o setor de promoção social. Mas caso você queira doar o seu tempo e o seu talento, entre em contato com o DAE e agende uma entrevista. Seja um voluntário no Instituto EAL. Você também pode adquirir a sua camisa Saúde Mental, Cultive o Amor na nossa lojinha do Bazar ou pelo telefone 31 99243 0192. EAL é cuidar e cuidar é amar. Cultive o amor. Começa agora a live O Desafio de Crianças e Adolescentes com Transtornos Mentais, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Boa noite a todos vocês que estão conosco nesta live do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, do mês de agosto. É uma alegria muito grande podermos estar juntos, refletindo sobre um tema importantíssimo que é o desafio de crianças e adolescentes com transtornos mentais e como o diagnóstico precoce é fruto de uma observação que começa em casa. Sem dúvida, teremos uma oportunidade de dilatarmos e refinarmos o nosso olhar para melhor auxiliar aqueles que nos foram confiados. Nós rogamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que todos os lares que estão conectados no nosso canal possam receber essas informações com muita serenidade em seus corações, com aquela clareza indispensável para utilizar de forma adequada as informações que a nossa querida Ana Dias nos trará nessa noite. Ana Dias é a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga clínica com especialidade em psicologia hospitalar, saúde mental e cuidados paliativos. Em nome do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, eu, Lenice Alves, que sou diretora doutrinária, te agradeço muitíssimo, viu, Ana, o seu pronto atendimento ao nosso convite e que nós possamos usufruir, né, nessa noite da sua experiência, ampliando as nossas ferramentas para auxiliarmos aqueles com os quais nós convivemos. Uma alegria muito grande e, em nome do Instituto, te agradeço e te passo a palavra para que você possa conduzir o tema desta live num mês importantíssimo, porque o mês de agosto, ele comemora o Dia da Infância, como também o Dia da Juventude. Então, o tema é oportuno nessa data. Então, com você a palavra. Eu que agradeço, doutora Lenice, é uma honra
poder ser útil. É um prazer poder estar aqui com vocês e participar dessa live, né, do Instituto do EAL, que eu amo muito, adoro o que eu faço, e é um prazer muito grande, tá? Então, nós podemos já começar? Perfeitamente. Tá, então vamos começar. A priori, eu gostaria de falar dos desafios, né? Porque o título da nossa live é Os Desafios de Crianças e Adolescentes com Transtornos Mentais e o Diagnóstico Precoce. Começa em casa. Bom, a priori, eu vou falar dos desafios. Então, os desafios são muitos, né? O primeiro desafio que eu considero é um luto pelo filho idealizado. É um grande desafio. A rotina de cuidados é extremamente dura e cansativa para os pais. Romper o estigma de doenças mentais. E os transtornos mentais, ele tem um custo pessoal, mas também social e econômico. E tem sido negligenciado nos programas de saúde globais e nacionais. E o que tem acontecido, né? Poucas crianças e adolescentes com problemas de saúde mental têm acesso ao serviço. E isso deve mudar. Bom, então, o primeiro slide aí com vocês, eu queria dar a definição do que é o transtorno mental segundo o DSM-5. Então, eu gostaria de ler, né? Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade significativas que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Bom, e dentro do que eu tenho percebido, dentro do nosso ambulatório, dentro da clínica, tem dois transtornos bem prevalentes, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de depressão maior. Então, eu gostaria de colocar o próximo slide, por gentileza, que é transtorno de ansiedade generalizada. Bom, o que é ansiedade, né? Então, essa definição aí, né, ansiedade excessiva, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. Bom, o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Bom, o slide está na tela e eu gostaria de salientar, né, de falar alguns pontos importantes do diagnóstico, né? O diagnóstico de criança e adolescente geralmente é feito igual o diagnóstico clínico é realizado segundo os mesmos critérios aplicados aos adultos, com exceção do transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno de ansiedade de separação é muito típico da infância e da adolescência. É quando a criança geralmente vai para a escola, tem medo, né, de ficar na escola e começa a chorar. É um pouco assim, quando é normal disso acontecer, mas quando fica extensivo, passa a ser uma ansiedade generalizada. E aí, com certeza, devemos procurar um especialista para ajudar nessa trajetória aí da criança, né? E a adolescência tem como características principais a separação, né, da pessoa amada. Por exemplo, quando o adolescente ele separa, está namorando e separa da namorada, e tem aquela turbulência de emoções, e aí começa também a gerar uma ansiedade muito grande neles, né? Então, por isso que é típico a ansiedade de separação, é típico da infância e da adolescência.
Então, pode passar o próximo slide, João, por gentileza, que aí é ainda falando da ansiedade, né? Ansiedade, a preocupação, sintomas físicos, causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízos no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes do indivíduo. Eu não vou ler, gente, porque eu acho que fica cansativo. Então, eu acho que o que está bem visível aí, né? Então, são os sintomas da ansiedade, né? E agora eu vou passar já para o critério diagnóstico dos episódios do depressivo maior, né? A depressão, que hoje ela é bem prevalente dentro da nossa demanda do ambulatório e da clínica mesmo, né? Então, o que acontece? Os critérios, né, da depressão, geralmente são 5, né, dos seguintes sintomas que estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, por pelo menos um dos sintomas, né? Humor deprimido, ou perda de interesse, ou prazer. E o que está acontecendo? Hoje, a prevalência deixa eu só olhar aqui, que eu notei um dado aqui muito importante, que eu gostaria de salientar aqui com vocês. E é justamente espera só um pouquinho, dos dados aqui da depressão. Bom, que a prevalência de depressão unipolar hoje na população geral de crianças e adolescentes oscila entre 0,3% a 5,9%. E com relação aos adolescentes, as pesquisas têm confirmado que a depressão é um sério problema de saúde pública, né? E o crescimento dos serviços especializados e a implementação para seus transtornos não tem acompanhado, né, os estudos e as pesquisas científicas, principalmente no que se refere à infância e à adolescência. E os serviços são em número pouco expressivos e concentrados em grandes centros, né? E, assim, é muito importante a prevenção, né? A prevenção primária, porque essa prevenção não vai, né? Tem um efeito muito relativo para diminuir na depressão secundária, né? E na depressão recorrente aí, vai ficando um quadro mais sério, né? E pode agravar até os episódios de depressivos e tentativas de suicídio. Então, é muito sério essa questão do diagnóstico precoce aí da depressão. Então, pode passar, João, e passando os slides, por gentileza. E agora eu vou entrar da escola, tem os escolares, né? Que é os sintomas das crianças. Você poderia ir para ele, João, por gentileza? Escolares, isso. Que são os sintomas, né? Tristeza, irritabilidade, instabilidade emocional, alteração de humor não justificada, isolamento social, lentidão psicomotora e distrabilidade e alteração de peso. E esses são os sintomas, né, da depressão nas crianças, e por isso que a gente deve observar e levar justamente para uma avaliação com o especialista. Gente, outra coisa que eu acho de extrema importância é falar sobre a deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual? Está no slide aí, eu gostaria, para não ficar cansativo, eu não vou ficar lendo, né? Mas a deficiência intelectual é considerada um distúrbio do desenvolvimento neurológico. E um dos testes de triagem que nós, profissionais da saúde, utilizamos é o teste Denver-2, que é esse teste aqui, vou até pegar para mostrar, esse teste aqui, o Denver-2, que é um teste de triagem no desenvolvimento, que ele é feito de 0 a 6 anos. Então, é um teste muito interessante, aqui está a escala dele, e é um teste que a gente vai
fazendo, né, e vendo a discrepância do desenvolvimento. Então, é um teste que considera a linguagem, a motricidade fina, motricidade grossa, e é um teste muito aplicado hoje com os profissionais de saúde para a gente checar mesmo esse desenvolvimento. É muito importante esse teste, né? Outra coisa que eu quero priorizar é falar sobre a síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual. Então, por gentileza, João, síndrome de Down, isso, que é uma síndrome genética, né? E aí está todas as características, né? A hipotomia, fenda palpebral, oblíqua, prega, cismiésica, protusão de língua, e aí vai para o adolescente, por gentileza, João, adolescência, né, a labilidade emocional, os transtornos do comportamento, ocasionalmente transtornos psicóticos, e a principal deficiência é a linguagem. E as principais capacidades, adaptação, sociabilidade, conformidade a regras, e a expectativa hoje de vida média 40 anos, mas em ascensão. Porque outro dia até vi uma reportagem de um síndrome de Down com 80 anos, então a longevidade está aí, né, para todos. E, por favor, a outra, isso. E essa síndrome também do X frágil, né, que é a segunda principal causa genética, né, que é a mutação do cromossoma X. Então, tá aí o TDAH, transtornos de aprendizagem, transtornos invasivos do desenvolvimento, cabeça e orelhas compridas, né, olha, hiperflexibilidade das articulações, macroorquidismo pós-puberal, que é a questão dos testículos, né, os testículos grandes, né, e aí também temos a fenilcetonúria, que é o famoso teste do pezinho, que é extremamente importante, né, porque depois tem que fazer uma dieta. Eu acho que a doutora Lenice vai falar isso melhor do que eu, né? E que causa, né? O retardo mental profundo, hiperativo, errático, de difícil controle de vômitos e convulsões. Então, tem que iniciar a dieta antes do 6º mês, né? Que pode causar também anemia, hipoglicemia e edema. E outra síndrome também, bem, né, que é uma síndrome difícil também, é a Prader-Willi, que também é uma síndrome, né, de deleção do cromossomo 15, né, que causa um retardo mental, tem uma compulsão alimentar, tem um transtorno desafiador, opositor, né, obesidade, hipotonia, né, então é uma síndrome também bem difícil, né, que tem que começar com uma investigação mais rápido e uma intervenção precoce. E aí, agora eu vou falar dos transtornos do espectro autista, que são os transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, o transtorno do espectro autista, o que a gente vai falar? Que os critérios de diagnóstico para o autismo são baseados na tríade de comprometimento das áreas da interação social, comunicação, comportamento restrito e estereotipado. E o desafio, gente, é um custo muito alto, né? E necessita de uma equipe multidisciplinar, não só o espectro autista, como todas, né? Todas as deficiências intelectuais e também os transtornos mentais. Então, hoje, o tratamento de evidência é o método ABA, né? Que é a análise comportamental aplicada. É uma ciência de intervenção que derivam dos princípios do comportamento. O objetivo é aprimorar comportamentos socialmente relevantes. E hoje, o autismo, gente, eu gostaria de falar da estatística, que uma em cada 44 crianças nascem com transtorno. Então, é desafiador, né? E engloba uma equipe multidisciplinar, né? Mobiliza uma equipe, né? Pelas comorbidades, né? Que é deficiência intelectual, que é o TDAH, epilepsia,
transtornos psicóticos, depressão, ansiedade e o TOC. E é muito importante a psicoeducação familiar, né? É extremamente importante essa psicoeducação familiar, que eu vou falar depois, também no final da nossa aula. Bom, agora eu vou falar da importância do diagnóstico precoce, porque quanto menor a criança, maior a velocidade de formação das redes neurais no cérebro. Então, é muito importante a intervenção. E mesmo não fechando o diagnóstico, gente, é importante a intervenção precoce. É de extrema importância, porque a formação de novas conexões cerebrais referentes à habilidade almejada. Então, todo profissional aí vai ter, né, a sua característica, por exemplo, a fono, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, o psicólogo, a família. Então, é extremamente importante esse diagnóstico precoce. Bom, é isso. Agora, eu vou falar da conclusão, né? Vou falar um pouquinho da avaliação multidisciplinar, eu vou falar um pouco da avaliação psicológica, né? Mas tem que ter uma avaliação multidisciplinar, tá? Então, a avaliação psicológica inicial da criança e do adolescente tem o objetivo de formular hipóteses diagnósticas, levando em consideração seu desenvolvimento cognitivo e emocional e seu funcionamento psíquico. Essas hipóteses não são fixas, devendo ser revisadas ao longo do tratamento. Crianças são indivíduos em desenvolvimento e em constante processo de maturação. O próximo. Então, a avaliação psicológica, ela consiste, né, em 3 fases. A entrevista, a avaliação básica da família, a avaliação da criança e do adolescente, e informações de outras fontes, como escola, pediatra e outros profissionais ligados ao cuidado do paciente. O próximo. Isso, espera só um pouquinho, que aqui... Isso. Bom, planejamento terapêutico, aí o que nós vamos fazer? O planejamento terapêutico, né? Que é o diagnóstico, a gravidade dos sintomas, o risco à segurança do paciente e de outras pessoas, a capacidade dos familiares de entendimento e adesão ao tratamento, a ampliação da rede de suporte social e a construção de aliança terapêutica com os familiares, com a escola e com os outros profissionais que participam do tratamento. O próximo. E, de acordo com a demanda dos atendimentos, nossa conduta é elaborar um plano terapêutico englobando o sistema familiar e atendimentos individuais no grupo e, principalmente, a psicoeducação familiar. O próximo. Bom, esse slide aí é muito interessante, né? Eu vou contar a história desse slide, porque eu gostaria de falar do John Bowlby. Quem foi o John Bowlby, né? O John Bowlby, ele nasceu em 1907 e faleceu em 1909. Ele nasceu em Londres e era um psiquiatra. E aí, o que o John Bowlby fez? O John Bowlby, ele criou, né, ele escreveu sobre a teoria do apego. E para escrever sobre essa teoria, ele estudou bastante. Então, antes de falar desse macaquinho, eu vou falar do que aconteceu. Foi bem interessante, são curiosidades, né? Então, o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial. Então, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? As crianças e os bebês foram separados dos pais. Por quê? Né? Com as circunstâncias da guerra, os pais falecem, então tem aquela evacuação do lugar, e as crianças foram separadas, né, por N coisas. E essas crianças foram recolhidas em grandes berçários. E estava acontecendo um episódio muito estranho nesses berçários, porque os bebês, apesar de alimentados e cuidados, eles estavam morrendo.
E na época, eles ficaram, né, questionando toda essa situação e chamaram o John Bowlby para fazer uma observação, já que ele era psiquiatra, né? E ele resolveu foi lá fazer essa observação. E o que ele observou? Então, era um berçário imenso, e nas primeiras fileiras ficavam os bebês, e nas últimas fileiras ficavam também os bebês. Era muito grande o lugar, né? E o que ele observou? Que nas primeiras fileiras, os bebês sobreviviam. E nas últimas fileiras, não estavam sobrevivendo. Então, ele observou o seguinte, que nas primeiras fileiras, ficava em frente uma porta, e sempre as enfermeiras estavam passando, e brincava com bebês, né? Estimulava, nossa, que gracinha, nossa, eu vou trocar a fralda desse bebê. Então, tinha uma interação ali. E aí ele chegou à conclusão o tanto que é importante essa interação, né? Esse vínculo com o ser humano. E aí ele foi estudar o comportamento animal. E ele resolveu estudar os macaquinhos, né? Então, vocês estão observando, o macaquinho está nessa gaiola, né? Deixa eu colocar aqui para me ver. O macaquinho está nessa gaiolinha aí e foi privado de alimentação. Nessa gaiolinha, o que ele fez? Ele colocou duas macacas, né? Simbolizando duas macacas. Uma macaquinha aí, toda de metal e com a mamadeira, e outra macaquinha com toda peludinha, né? Com pelúcia. E aí, o que ele observou? Que o macaquinho ficava direto abraçado com essa macaca de pelúcia. E o macaquinho deu um jeitinho de ir mamar, né, lá na mamadeira, também com esse suporte na macaca de pelúcia. E aí ele viu o tanto que é importante essa base de segurança, né? O macaquinho foi alimentar mesmo, né, sentado aí na macaca toda de pelúcia. Então, o segundo slide, né, que era até o primeiro aí para estar errado, então, é quando o macaquinho foi colocado na gaiola e foi privado de alimentação, e aí estava, né, o símbolo aí das macacas. E o último slide é sobre aí a importância, né, desse vínculo aí afetivo, né, que foi onde o Bowlby criou a teoria do apego. E aí eu queria falar sobre uma frase, né, que ele falou, que eu vou até ler no livro dele aqui, essa frase simboliza tudo. A teoria do apego seria outra live para a gente fazer, porque é uma teoria muito densa, que ela faz parte até da terapia da terceira onda, ela não é da terceira onda, mas ela ajuda muito a terapia do esquema, na questão da reparação parental. É muito interessante. Então, aqui a frase que ele fala, né? O que se acredita ser essencial à saúde mental é que o bebê e a criança pequena tenham a vivência de uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe, ou a mãe substituta, permanente, uma pessoa que ou a mãe substituta permanente, uma pessoa que desempenha regular e constantemente o papel da mãe para ele, na qual ambos se encontrem satisfação e prazer. E essa relação complexa, rica e compensadora com a mãe nos primeiros anos, enriquecida de inúmeras maneiras pelas relações com o pai e com os irmãos e irmãs, que os psiquiatras infantis e muitos outros julgam atualmente estar na base do desenvolvimento da personalidade e da saúde mental. Então, é isso que eu gostaria, né, essa mensagem que eu passei para vocês, o tanto que é importante, né, essa base segura, né, a base segura passada nos primeiros anos de vida, principalmente do 0 aos 12 anos. Muito bom, né? Muito material para a gente pensar, né, Ana Dias? Sem dúvida, são muitos os desafios. E eu gostaria de começar, assim, a nossa conversa resgatando alguns elementos que você trouxe na sua exposição. Porque é importante, né, que a gente tenha esses elementos muito claros, né? Porque a gente fala assim, esse menino está deprimido, esse menino
é um menino ansioso demais, preocupa com tudo, preocupa com coisa que não é da idade dele. Muitas vezes isso é caracterizado como algo sem importância, né? Sem importância. Isso. E nós observamos, e especialmente eu observo, né, no consultório como pediatra, que no primeiro momento a família faz a referência desses sintomas, né, desses sinais também de um certo sofrimento, né, mental, num relato espontâneo. E como homeopata, né, nós priorizamos saber quem é essa criança, né? Para nós, não é apenas o sintoma, mas quem é essa criança que apresenta esse sintoma. E são os pais que realmente fazem essa observação, muitas vezes a babá que está ali no dia a dia, que faz assim, aquela observação e fala assim, não, preocupa demais, preocupa com coisas que não se preocupar. E nós estamos vivendo um momento que é cheio de preocupações, esse pós-Covid. Então, a primeira questão aqui que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão, para que você trouxesse para nós a sua visão sobre como é que nós podemos lidar e definir a hora de buscar o suporte de um psicólogo para um paciente que apresenta esses sintomas, esses primeiros sintomas. E aí eu vou colocar essa preocupação excessiva ou uma ansiedade acima do que seria esperado. É aquela criança que vai no banheiro toda hora, né? Vai toda hora. Você já foi ao banheiro, por que você está indo no banheiro de novo? Não tem mais nada, você já foi. Mas aí tá aquela enurese, né? Picadinha, né? Toda hora. Então, são sintomas que vão falando, né? A unha, né? Que tá comendo. Então, quais seriam os pontos? Porque as coisas são pequenas, né? São pequenas, mas que já dizem do estado íntimo da pessoa. Então, fala um pouquinho para nós. Bom, eu considero, doutora Lenice, que assim, essa observação dos pais é extremamente importante. Então, tudo em excesso, eu acho que tem que levar para o especialista analisar, né? E eu, assim, eu sou a favor mesmo hoje dos pais procurarem mesmo ajuda, né? Com especialista para fazer uma avaliação, principalmente nesse pós-Covid aí, né? Que realmente aumentou demais a ansiedade nas crianças, do sistema familiar como um todo, né? E é muito importante essa avaliação. Eu creio que tem os medos normais do desenvolvimento, né, que geram ansiedade. Mas eu acho que é de extrema importância procurar, sim, uma avaliação com especialista. Tá? Gostei. Então, vamos ficar com essa dica. Passou da medida, mereceu um comentário, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. E observar qual a direção. A direção é no sentido de reduzir ou de aumentar? E aí, sim, exagerou, é uma hora de buscar esse apoio, esse suporte para um diagnóstico. Uma outra questão que você trouxe, assim, que eu achei muito importante, foi a questão do preconceito, né? Nós somos preparados para sermos, entre aspas, normais, né? Lidarmos com aquilo que é considerado normal. Se é que esse normal hoje corresponde àquilo que era o normal ontem, né? E se esse normal de hoje vai ser o normal de amanhã. Mas certo é que quando nós falamos em questões, vamos falar assim, abstratas, subjetivas, que tocam o terreno das emoções, parece que nós temos uma dificuldade maior em lidar mesmo, né? Se a criança está com febre, ela merece uma atenção especial. Mas se ela está chorando demais, por exemplo, né? Está muito chorosa, aí ela é repreendida, ela começa a incomodar e ela
é repreendida. Que choro é esse? Não tem motivo para você estar chorando? Que birra é essa, né? Então, nós passamos a, de alguma forma, dar para essa criança um tratamento inadequado, sem validar aquilo que ela está querendo nos dizer. Então, como lidar com a criança que chora demais? Bom, é uma hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade é um dos sintomas secundários da depressão, né? Então, a gente tem que pesquisar, né? Então, volto a levar mesmo para uma avaliação psicológica aí, para ver esse grau, né? Dessa hipersensibilidade. Então, é na medida, né? Vamos pesquisar aí por que está acontecendo essa hipersensibilidade. E a criança está chorando muito, né? Alguma coisa está errada. O que vem primeiro, Ana? A criança ficar isolada no quarto porque não quer conviver e acaba sendo um processo de adoecimento e chega na depressão, ou ela fica no quarto porque ela já está deprimida? Olha, difícil. Os dois são sintomas. Eu considero os dois sintomas, são sintomas, entendeu? Porque a criança ficar mais isolada já é alguma característica que alguma coisa está errada. Então, a gente tem que pesquisar, né? E as crianças e adolescentes que ficam só no quarto, é mais um motivo de pesquisa e preocupação, né? Então, esse olhar atento dos pais é extremamente importante, principalmente nessa fase, né, da adolescência, né, que é onde está acontecendo vários. Hoje a depressão ela tá, né, é saúde pública mesmo, né? Tá uma epidemia, né? Então é uma situação muito séria que está acontecendo. Então essa observação dos pais é primordial. Uhum. O Conselho Federal de Medicina fez um fórum sobre saúde mental recentemente, e nesse fórum ele, assim, um dos temas que foram abordados foi exatamente essa condição da depressão no jovem, na criança e no jovem, como está sendo foco do interesse do estudo pelo grande aumento, especialmente dentro de um contexto adverso. E que contexto adverso é esse? Né? Esse pós-pandemia. Quantos órfãos? Quantos órfãos? Alguém perdeu alguém que era muito próximo. O avó, o avô, o tio, o amigo, né? Então, existe um luto no ar, né? Essa angústia de separação, que é uma separação real, mas que foi uma coisa abrupta, muitas vezes em grande escala, alguns ficaram sem o pai, sem a mãe. Então, nós temos uma realidade que é uma realidade adversa. E quando há uma busca por um entendimento em relação aos sentimentos, especialmente do adolescente, né? E se pergunta, o que você sente? Aí fala, tristeza, né? Solidão. Solidão. É algo assim, um vazio. Então, tudo aquilo que é expresso já define esses sintomas, né? Esses sintomas que já descortinam a estruturação de um transtorno mental que precisa ser visto com muita atenção, para o manejo adequado, né? Para o manejo adequado, para a ajuda ser efetiva, né? Aí exatamente. Tem uma pergunta para nós, né? Tem uma pergunta para nós aí, importante. Qual transtorno mental tem sido mais identificado em crianças e adolescentes? Como os pais podem ficar mais atentos aos sinais desses transtornos? Bom, eu falei que hoje, né, os transtornos mentais mais prevalentes é a ansiedade generalizada e a depressão.
E ficar atentos no comportamento, né? No isolamento, na criança, por exemplo, aquele humor irritado, né? Quando a criança fica muito irritada. Então, são os sintomas, né, que a gente tem que observar. E para os pais ficarem bastante atentos ao comportamento mesmo, né? Então, os sintomas característicos da depressão é melancolia, uma desvalorização, né? O adolescente começa a se desvalorizar, é uma autoestima muito baixa, né? Alteração de sono, alterações, por exemplo, cefaleia, dores abdominais. Então, vão surgindo vários sintomas aí nessa mudança de comportamento, né? Essa alteração de peso. Então, são várias características aí que vão somando aí, que tem que procurar ajuda mesmo, né? Para ver né, essa avaliação aí com o especialista. E a gente tem observado também o surgimento de uma certa fobia social. Eu observei alguns pacientes no consultório vivendo esse quadro, uma dificuldade, alguns, quando foi oferecida a possibilidade do retorno presencial para a escola, muitos resistiram, desenvolvendo uma certa dificuldade, porque havia uma ansiedade de desempenho. Então, veja bem, o retornar. Como é que vai ser isso? Voltar para a aula presencial? Será que eu vou fazer amigos? Será que eu vou ser aceito? Porque o que aconteceu foram 2 anos praticamente sem um convívio, né? Sem essa proximidade. Para alguns, isso foi, assim, vivido como uma barreira, né? Nesse estar junto, né? E a sociabilização ficou muito prejudicada. E acaba que essa situação, ela detona algumas fragilidades, né? Que o indivíduo já tem. E isso, agravando, pode chegar a essa fobia social na adolescência, que nós ainda não temos a dimensão, porque isso ainda pode vir a se manifestar no tempo. Porque nós temos um recorte do que aconteceu, mas nós ainda não sabemos o alcance das consequências e o impacto íntimo que essas experiências causaram nas pessoas. Para alguns pode ter sido fonte de uma construção de uma resiliência, né? Essa capacidade de lidar com os desafios, mas para outros pode ter sido um agravar de um estresse pós-traumático, né? Porque tá um luto sem despedida, porque olha só, um luto sem despedida. Isso. Quer dizer, o pai saiu de casa andando, foi para o hospital e não voltou. E não pôde nem ver como que foi, né? O sepultamento. Teve o ritual, não teve o ritual. Momento muito, muito desafiante, né? Desafiante, com certeza. E olha só, o diagnóstico precoce dos transtornos mentais faz muita diferença na qualidade de vida das pessoas? Sem dúvida, é primordial esse diagnóstico precoce. Mas, mesmo não, por exemplo, nas crianças, né, doutora Lenice, mesmo não fechando o diagnóstico, por exemplo, até os 3 anos é muito difícil você fechar um diagnóstico. Mas é necessário começar as intervenções, né, as intervenções no desenvolvimento, né? Então, é primordial esse diagnóstico, e mesmo não tendo o diagnóstico, começar as intervenções, né? Faz muita diferença, sim. E quais seriam essas intervenções? Bom, seriam as intervenções como equipe multidisciplinar, né? Que é o nosso sonho de consumo, né? É muito importante. Então, avaliação, né? Primeiramente do médico, do pediatra, do psiquiatra, do neurologista, neuropediatra, né? Entrar com fono, terapia ocupacional,
que é um trabalho fantástico da terapia ocupacional, é um trabalho tão importante, né? Fisioterapeuta, e aí essa equipe multi, né? Que é o sonho mesmo, né? Do nosso, né? Acho que é o sonho do nosso ambulatório, né? Que a gente vai conseguir, né? É o nosso sonho aí. Com certeza. E no seu plano terapêutico, né, o planejamento terapêutico, eu gostei muito de um item que você trouxe, que foi, até anotei aqui para mim, você falou assim, aumentar a rede, ampliação da rede de rede de apoio. Isso, Nossa, com certeza. isso é fundamental. Então, aquela criança que vive num ambiente que tem vovô, tio, né, papagaio, cachorro, gato, então quer dizer, todo vamos colocar assim, um conjunto, né, de elementos que favoreçam essa interatividade, ela está num contexto mais favorável, né? A gente tem que ter isso em mente. Porque às vezes o que acontece? A pessoa, o pai, só conta com o pai e a mãe, porque a família mora numa cidade distante dos parentes, né? Então, às vezes, vão para outro país. Então, isso tudo acaba restringindo muito essa relação. E é nesse momento que nós vamos precisar mais ainda dessa equipe para, de alguma forma, ir suprindo essas deficiências, porque, na verdade, são deficiências, né, do plano de convivência dessa criança. Porque uma criança numa família grande, ela acaba aprendendo com muitos professores, né? Ela tem muitos professores o tempo todo. Ao passo que aquela que vive uma situação mais restritiva, ela fica empobrecida nas relações, né? Então, nós percebemos que essa ampliação desse vínculo afetivo, né, dessas referências calorosas e constantes, né? Então, não é uma vez ao ano, né, que encontra, mas a questão dessas ações que vão gerando aquela confiança. Eu conto com fulano, né? Eu posso compartilhar com fulano a minha experiência ou a minha dor, né? Eu vivi uma experiência. Apoio, né? Eu sou avó, né? Eu sou avó. E a avó gosta de falar de neto, né? Então, um dia meu netinho chegou, né? Tinha machucado o dedo. Aí, então, olha aí, vovó, o que deu? Aí eu examinei e falei assim, ô, meu bem, seu dedinho tá quebrado. Aí ele falou assim, tá quebrado, vovó? Não, mas ele conserta sozinho, não queria ir para o hospital. Eu falei assim, não, mas vai ter que ir no hospital para poder fazer uma radiografia. Aí ele virou para mim e falou assim, vovó, você vai comigo? Então, quer dizer, olha só, né? A questão da referência, da confiança, né? Aí eu expliquei tudo, então ele viveu a experiência, voltou e falou assim, não, foi tranquilo, e aí só teve que colocar os dedinhos juntos e eu vou ficar poucos dias com esse dedinho assim. Então, nós percebemos como nós somos uma referência muito forte, né? A todo instante. Com certeza. Então, a família, né, gente? Em primeiro lugar, a família. A família com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, é a referência de segurança para a criança. Nós não podemos perder essa realidade, né? Mas eu queria te fazer algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que diz o seguinte: você poderia falar um pouco sobre os tiques e manias? Eles indicam que a criança está desenvolvendo um transtorno obsessivo-compulsivo? Bom, os tiques, primeiro vamos falar o que são tiques, né? Tiques são movimentos involuntários, repetitivos. E que, assim, as crianças geralmente começam com tiques,
Só que param espontaneamente, né? Só que tem um ticket, que é o síndrome de Tourette, que o que acontece? Que é um ticket onde a pessoa ela começa a fazer barulho de garganta, piscar o olho, então ela tem o motor e o vocal juntos, né? E esse diagnóstico é feito antes dos 18 anos. Então, é primordial, quando começa esse transtorno, tanto motor como vocal, realmente levar para fazer uma avaliação. E aí pode tornar um toque, né? E é uma síndrome também extremamente importante, né? É uma síndrome neurológica, né? Mas os tiques, geralmente, eles param espontaneamente, né? A criança tem mania, tem hora de piscar muito o olho, de fazer umas caretas, mas assim, vai parando, né? É normal até certo ponto. Passa a ficar preocupante, né? Na medida, né? Como a senhora mesmo falou. E quando é a síndrome, né, de Tourette, que é uma síndrome muito difícil de lidar. O tratamento hoje geralmente é terapia comportamental, e também medicação, e é um tratamento bem, bem difícil. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a condução e o manejo da criança hiperativa e com déficit de atenção. Olha, a condução geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar e muito acolhimento, porque geralmente essas crianças elas são chamadas de preguiçosas, sem atenção, e não tem nada disso, né? Simplesmente a hiperatividade, que é a impulsividade também, né? Ou a desatenção, ela é um transtorno bem complexo, que necessita de manejo multidisciplinar, de psicopedagogo, de fono, né? E muitas vezes da medicação também, que ajuda bastante. Então, o acolhimento e o manejo dessa criança é primordial, né? E esse estímulo, porque não adianta só a medicação, a gente tem que ter uma rotina para essa criança, formar uma agenda, né? Bem criteriosa para esses meninos, e com a medicação, e atenuando com a medicação também, que ajuda bastante, né? É a minha percepção hoje do TDAH. E a questão do transtorno do espectro autista? A gente sabe que hoje já existem trabalhos assim bem robustos na identificação dos sinais de risco. Então, seriam sinais de risco, né? Que é bem precoce, já antes dos 3 anos, né? E quanto mais rápido for a intervenção, melhores os resultados. E existe, né, uma corrente que fala do Préau, né? Que é uma corrente francesa, né? Que já fala dos sinais já no segundo dia de vida. Olha só, né? Sinais no segundo dia de vida. Então, no primeiro dia de vida não conta por causa do estresse do parto. Então, a partir do segundo dia, já pode ser percebido algum sinalzinho que mereceria uma atenção e todo esse aporte aí de intervenções para favorecer a neuroplasticidade cerebral e criar essas conexões que são fundamentais para que haja essa conquista das habilidades adaptativas, né? Adaptativas, comportamentais, né? E a sociabilização mesmo, né? Porque então nós vamos percebendo como nós precisamos melhorar o nosso olhar para que a nossa ação minimize os impactos dessas, vamos chamar, dessas síndromes, né? Dessas síndromes que elas vêm
com um potencial de manifestação, né? Nós podemos falar um potencial de manifestação, mas de acordo com esse manejo, nós podemos minimizar em muito, né, os efeitos desses quadros, tanto que o espectro é esse leque, né? Não são quadros que vão gerar, todo mundo vai ter déficit cognitivo. Não é todo mundo que vai ter. Não é isso, né? São casos extremos. Então, nós temos uma gama enorme, né, de pacientes que vão apresentar sintomas leves, né? E que podem passar uma vida sem o diagnóstico. E o diagnóstico só vem a ser feito depois que se tornam pais e percebendo no filho algum sinal, aí percebe, não, mas ele é igual ao pai ou é igual à mãe. É isso mesmo. E aí o diagnóstico dos pais é feito a partir dos filhos, né? Então a gente vê que tem uma vida normal, tranquila, com toda uma integração, com dificuldade ou não, mas que depois fala assim, olha gente, mas isso para mim era difícil. Era difícil, era com luta que eu conseguia fazer isso ou aquilo. Com muita ansiedade, né? Com muita ansiedade, né? Mas foi vencendo, possivelmente porque houve um ambiente que acolheu, né, sustentou e proporcionou aquilo que precisava para que pudesse ir superando as dificuldades, né, dentro dessa forma diferente, né, de interagir com a vida e com o outro. O tema é fascinante, né? O tema é maravilhoso e certamente nós ficaríamos aqui conversando muito tempo. Mas nós queremos te agradecer muitíssimo e que você deixe para nós, assim, uma mensagem, uma orientação final sobre essa importância, tá? Essa importância da ação dos pais. Bom, a priori eu falei muito da teoria do apego, né? Então dei até os macaquinhos aí, né? Que foi o instrumento de trabalho do Bowlby. O tanto que é importante esse vínculo, né, gente? Esse vínculo afetivo, essa base segura, né? Que é transmitida desde o nascimento. Eu falo, a emoção, ela vem antes do pensamento, e nós já nascemos com emoção, né? Então, é muito importante esse vínculo, essa base segura transmitida, né, pelos pais. Esse tempo com os filhos, essa observação, é muito importante. Agora, doutora Helenice, eu queria falar sobre um contexto que tem acontecido muito no ambulatório, que é a automutilação. Será que eu posso dar falar um pouquinho? Claro. Bom, muitas pessoas me falam, a automutilação é o pedido de socorro. Bom, o que a automutilação, gente, ela é um sofrimento muito grande mesmo. Então, eu gostaria de colocar uma experiência aqui de um médico da Universidade de Memphis que tratava das pessoas que se automutilavam. E aí, o que ele resolveu fazer? Ele conversou com essas pessoas e falou com eles, olha, eu não vou dar objetos portantes para vocês, eu vou dar caneta. E ele começou a fazer essa estratégia com essas pessoas. E o que ele observou? Que as pessoas pegavam as canetas e começavam a escrever no corpo inteiro o que elas estavam sentindo. Então, foi uma observação tão assim, foi um estudo tão maravilhoso que ele fez, que ele pôde trabalhar com essas pessoas, tornando o autodano, não aconteceu. Né? Então, ele pôde trabalhar muito as emoções. E aí ele conseguiu um resultado muito interessante, muito bom. Eu esqueci o nome dele, mas é da Universidade de Memphis. Então, é extremamente importante, né? É um pedido de socorro
e que tem que ter um acolhimento muito, muito da família, dos profissionais, tá? Né, o que eu acho muito importante salientar isso, né, nessa live aí com vocês. Isso. Sem dúvida, né? Então, nós percebemos que esse tem sido um comportamento que até se replica por imitação, né, entre os pares. E quando nós buscamos os depoimentos, muitos justificam que não fazem isso com uma intenção de se matar, mas sim com a intenção de diminuir o próprio sofrimento, para diminuir a dor, né? A dor íntima, essa dor que é uma dor emocional muito forte. É como se, a partir da dor física, a dor física aliviasse a dor emocional. E alguns até falam que na hora que o sangue, né, sai, aí é como se, aliviou essa dor. Um alívio. Então, nós observamos que existe, né, por detrás desse ato, uma alma, né, pedindo socorro, né, um socorro, e é também um grande desafio, e sem dúvida, muitos vivenciam um ambiente, né, familiar que é disfuncional, né, alguns podem ter um padrão de medo, de ansiedade, de falta de autoaceitação, né? Então, alguns elementos que permeiam esse mundo íntimo. Mas é isso, né? Nós te agradecemos muitíssimo, Ana, por ter estado conosco, né? Compartilhando essas informações tão importantes. E agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, né? Assistindo essa live, e todos vocês que não puderam estar nesse momento, mas que assistirão mais em outro momento, né, ou quando tiverem oportunidade, que essas informações possam ser replicadas e elas possam alcançar especialmente aqueles que estão diante de desafios com suas crianças, com seus adolescentes. Sem preconceito, sem fechar os olhos, sem tentar tampar o sol com a peneira, né? Porque isso não vai dar certo. Não. O sofrimento existe, é necessário olhar de frente e buscar, né, as ferramentas mais adequadas para que haja, né, um desfecho mais saudável, um desfecho numa direção de uma vida mais funcional. Então, nós agradecemos a todos vocês e fica aqui o nosso desejo de um até breve, que a gente possa continuar conversando em outro momento sobre esse assunto. Muito obrigada em nome do Instituto e boa noite a você e a todos que estão conosco. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Termina agora a live O Desafio de Crianças e Adolescentes com Transtornos Mentais, do Instituto Assistencial Espírita Andréa Luiz. Obrigado a todos e até a próxima.